Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Antes de abrirmos o espaço destinado ao grande expediente, gostaria de cumprimentar aqui, mesmo ela estando ausente, mas que receba também o nosso carinho pela passagem do seu aniversário, a nossa Camila, a doutora Clarice, que está aqui, postada já no seu lugar, também pela passagem do seu aniversário no dia de hoje, e completando esse trio de aniversariantes, o nosso comandante Geraldo, o engenheiro da segurança. Um grande abraço a todos, e se nós hoje tivéssemos que desejar algo do nosso coração, nós diríamos somente uma coisa: saúde, saúde e saúde. Nosso abraço e que eles sejam muito felizes em todos os dias daqui para frente também. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Abre mão, convidamos os republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os aniversariantes de hoje, nossos cumprimentos. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui, o Diego Tormes, que preside o Sindicato Municipal dos Servidores Públicos, que também nos honra com a sua presença. Enfim, todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu queria começar minha fala dando as boas-vindas ao nosso assessor da bancada do Republicano, Paulo Teles, nosso amigo, um companheiro do nosso partido que já está junto comigo aí há tantos anos à frente do partido, e a partir da última sexta-feira passa a presidir, então, o nosso partido aqui no nosso município. Nós acreditamos que um partido precisa dar oportunidades a novas lideranças, e assim nós estamos fazendo, nessa momento em que achamos propício e oportuno dar essa oportunidade ao Paulo, que foi nosso vice-presidente nos últimos 7 anos, e que agora vai ter uma missão importante de dar continuidade ao trabalho junto com os demais colegas da Executivo do Republicano. Então, Paulo, seja bem-vindo também à nossa bancada. O Paulo, a partir também do início desse mês, tem esta função aqui na casa. Quero também cumprimentar a nossa deputada França Homens e o nosso deputado Carlos Gomes, que juntos tivemos um anúncio muito importante nessa cidade, no evento aqui na Câmara e também na reunião no Executivo, onde que o deputado destinou mais uma emenda de R$600 mil para a pavimentação na nossa cidade. O destino inicial da emenda era para abrigar um pleito do nosso suplente de vereador, o Valdinho, o Chiquinho Maioli, na comunidade Caravageto, mas a emenda do deputado veio para o perímetro urbano, não podendo ser utilizado esse recurso no perímetro rural. Levamos essa demanda ao prefeito municipal, fomos atendidos pelo vice-prefeito Jonas Tomazini, na condição de que pudesse, nesse momento, encontrar outros caminhos para atender ou dar continuidade ao atendimento ao pleito lá da comunidade do Caravageto. O vice-prefeito, então, nos disse que
e vai estudar essa possibilidade, bem como também solicitamos ao próprio deputado para que a gente conseguisse pleitar para o próximo ano uma emenda, então, para a comunidade lá do Caravaggio, aí sim, para ser utilizado no interior da nossa cidade. Então, esse também é um assunto que nós trouxemos, agradecendo ao deputado Carlos Gomes, que de 2017 a 2021 foram 2.300.000 reais destinados, 2.300.000 reais destinados ao município de Farroupilha, na áreas da saúde, de infraestrutura, de turismo, de cultura. É também do deputado Carlos Gomes uma emenda importante que nós vamos dar início assim que o terreno for liberado, num sonho antigo da comunidade tradicionalista de ter uma cancha de rodeios, né? Não só para futuros rodeios crioulos em Farroupilha, como também, ou à volta deles, como também oportunidade para fazer eventos ligados ao agronegócio, que movimentam muito, né, a nível nacional. Também é um recurso do Carlos Gomes, auxílio ao hospital, aos postos de saúde. É recurso do deputado Carlos Gomes, o palco multiuso no Largo Carlos Fetter. É recurso do deputado Carlos Gomes, o projeto do food truck na frente do palco do Largo Carlos Fetter, um projeto lindíssimo, conferimos, já está em licitação na prefeitura para fazer um espaço de convivência, né, para que todos possamos usar, e o Largo Carlos Fetter aqui do ladinho é um dos lugares de melhor localização da nossa cidade, tenho certeza que vai ser usado muito, né? O Ariel esteve comigo lá na reunião, olhamos o projeto que foi construído ainda quando o secretário David Argenta iniciou o projeto, depois foi passado por outras gestões, a equipe técnica da secretaria, e o governo municipal deu andamento então a esse projeto, e ele também já acabou inspirando o projeto também da Feira do Produtor, que é uma meta aí do governo municipal para os próximos anos, e que também o deputado Carlos Gomes já teve um pedido, né, das pessoas que organizam a Feira do Produtor, e hoje falei com ele novamente, e tem uma grande possibilidade de vir já para o próximo ano um recurso para ajudar nesse pleito do município lá na Feira do Produtor Rural. Então, mais uma bandeira que o Republicanos vai contribuir aqui na nossa cidade. E o Largo Carlos Fetter tem tudo para os próximos anos, com palco, com espaço de food truck, com a Feira do Produtor, não só movimentar grandes eventos assim que possível for, mas também ter um espaço no coração da cidade de convivência para que o farroupilhense possa estar lá tomando teu mate, acompanhando, levando a tua família, né? Comendo um lanche, enfim, vivendo, que é importante, e a gente está com saudade disso, presidente Tadeu. Também nós aproveitamos esta oportunidade, né, para agradecer os vereadores. Nós tivemos uma reunião agora há pouco, onde que nós, de forma, então, aqui oficial, né, instauramos a Frente Parlamentar do Saneamento Básico, e foi confiada a mim, a este vereador, a presidência da Frente Parlamentar de Apoio ao Saneamento Básico, e que nós, junto com todos os membros, né, ficou, então, este vereador como presidente, o vereador Pastor Davi, nosso vice-presidente, né? Vereador Broilo, nosso secretário, dos vereadores demais membros, vereador Roque, né? Vereador Amarante, vereador Caleb, vereador Maurício, né? Membros da Frente Parlamentar de Apoio ao Saneamento Básico, que vai trazer nessa casa discussões importantes para o futuro da vida da nossa cidade. Então, é uma bandeira que esse vereador sempre trouxe, né, não só nessa legislatura, na legislatura passada, na passada, que nós tivemos na Secretaria do Meio Ambiente, é uma agenda que eu defendo como parlamentar, e nós vamos trabalhar muito esse tema nos próximos dias, inclusive, e agradeço a confiança dos vereadores de ter depositado em mim aí a liderança de presidir essa frente tão importante. Da mesma forma, eu gostaria de falar no requerimento que nós vamos apresentar depois, sobre... Nós falamos muito aqui também, logo quando discutimos o regimento e reuniões também dos vereadores, que a gente procura trazer frentes parlamentares com o intuito de trazer um recorte importante e um olhar para um determinado tema, né? E que essas frentes parlamentares, aliás,
com a aprovação do nosso regimento, vereador Juliano, ela vai poder ser maior ainda. Ela vai ter uma estatura com o seu CNPJ, com toda a sua estrutura também de organização para poder trazer esse assunto e levá-lo até mesmo para as fronteiras do nosso município. Haja visto que nós estamos apresentando hoje o requerimento 212, que procura colocar à apreciação dos vereadores a criação de uma frente parlamentar em defesa das ações preventivas direcionadas ao combate do coronavírus e os impactos causados na pandemia local. Porque a pandemia trouxe para todo o mundo uma nova realidade, ela seja de saúde, de cuidados, que não só agora com a vacinação, pós-vacinação, com sequelas que essa doença está deixando, com próximos capítulos, porque todo momento nós temos uma notícia de uma variante nova, e aspectos econômicos profundos, né, que ela tem deixado na sociedade, de empregos, de empreendedores e empresas tendo que se reinventar, de setores da economia a ponto de um colapso, de fechar as suas portas pelos impactos causados pela pandemia. E nós, parlamentares, legisladores municipais, precisamos trazer esse assunto e essa agenda e nós achamos importante colocar hoje esse requerimento para que a gente possa ter a oportunidade, né? Inclusive, aqui dentro dos vereadores nós temos 2 médicos que, quem sabe, poderão também fazer parte dessa frente e nos ajudar a liderar, então, esse assunto tão importante que tem um viés de saúde, mas tem um viés econômico importante, porque uma coisa não pode andar sem a outra, meus amigos. Nada nos adianta nós termos... se a gente não conseguir levar os cuidados com a saúde e a questão econômica, nós não vamos ter equilíbrio de poder dar o próximo passo e enfrentar esse momento tão difícil que a sociedade vive. Então, dentro desses aspectos, desses pilares, nós estamos trazendo esse tema e vamos apresentar, senhor presidente, no nosso espaço no pequeno expediente. Também foi notícia, né? Talvez a principal notícia do momento, a declaração do nosso governador do estado do Rio Grande do Sul sobre a sua orientação sexual. Até, inclusive, a imprensa tem perguntado para os vereadores, né, outros órgãos de imprensa da região, fazendo essa pergunta. E eu me lembrei de uma coisa que é a palavra que eu acho mais importante numa sociedade. Sabe qual é? Ela é bem curtinha, mas a gente usa ela muito pouco. Ela se chama respeito. Nós precisamos respeitar a condição de cada um, seja ela qual for. Não vou aqui discutir o mérito da notícia e nem se ela teria finalidade política. Alguns comentam, outros falam que essa notícia que o governador traz tem alguns outros objetivos. Porque isso é uma coisa que o governador tem que avaliar e não sou eu que tenho que avaliar. Eu, quanto sociedade, quanto representante público, preciso respeitar as pessoas e todas as formas de manifestação e de orientação que elas possam ter. Né? Então, deste vereador, e sempre será essa manifestação, nesse e em outros casos, que inclusive nós já tivemos na cidade, na região, eu sempre vou repetir a mesma coisa. Nós precisamos sempre ter respeito à condição de cada um, porque se a gente cuidar com isso, isso vale para a sociedade como um todo. Vale na forma da gente ter uma boa amizade, vale na forma da gente fazer um bom negócio, vale na forma da gente ser um bom representante político, vale na forma da gente ser um bom representante na sociedade como cidadão. Porque se a gente respeitar o nosso próximo, a pessoa que a gente convive ou que não convive, a gente certamente não vai viver de extremos. E o Brasil vive uma grande guerra de extremos, pastor Davi, que a gente não pode ir para um lado ou ir só para um outro lado. A gente precisa sempre ter a capacidade, Paulo, de viver com os diferentes, de todas as maneiras. E cada um é de um estilo, cada um tem o seu estilo, tem as suas preferências, tem a sua orientação sexual, e nós precisamos, como parlamentar, respeitá-la. Ponto final. Então, a nossa manifestação em cima disso era isso. Eu gostaria de deixar bem claro, porque jamais fugiria de uma opinião que eu considero justa, e o respeito é tão necessário, né? E se a gente cuidasse muito mais de respeitar quando a gente abre a boca o outro, a sociedade seria bem melhor. Então,
eu me lembro de um recado que meu pai sempre me ensinou. Você tem 2 ouvidos e uma boca só. Muitas vezes a gente precisa escutar mais do que falar besteira. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E antes de chamar o próximo convite, que é para o PDT, nós queremos transmitir aqui as boas-vindas a Franciele Benácio e também ao senhor Paulo Teles, porque são os novos integrantes de assessores que fazem parte desta casa. Claro que não seria por menos de que a chegada de vocês é e sempre será pela paz, pela harmonia e pelo bom trabalho da nossa casa. Então, eu quero dizer que com muito orgulho acolhemos a vocês que se somam àqueles que já estão efetivados aqui nesta casa. E as boas-vindas, é claro. Queremos também cumprimentar aqui Leandro Adamati, a Grace, da Rádio Miriam, cobrindo as férias do Zé Teodoro, que volta antes do fim do ano, segundo o que a gente ficou sabendo. Ele estará de volta antes do final do ano, que o Zé Teodoro ele é aquele bonachão, enfim, que ele não me escute, porque senão depois vai ter. Mas a nossa saudação a vocês, o nosso carinho e, acima de tudo, o nosso reconhecimento. E dizer de que no dia de hoje nós contamos com 3 figuras expressivas, inclusive a nossa líder de governo, trocando de idade. Parece que o clima aqui na casa hoje é um clima de uma festa muito bonita, onde que todos recebendo o carinho, o abraço e o respeito de todos. Seguimos com o nosso espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadora Clarice. Parabéns. É bom te ver feliz hoje, embora tu é uma pessoa feliz, tu sempre está feliz, mas hoje tu trouxe torta para casa. Muito obrigado. Mais um motivo para muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. E que tu seja feliz como tu sempre estás. Quero, então, agradecer a nossa imprensa, o Adamati, a Grace, o Miller estava aqui há pouco, o Jorginho, os funcionários da Prefeitura, seu presidente Diego Tormes, presidente do sindicato, a nossa Fran Bonassi, que então passou a nos assessorar, nós vereadores e o partido do PDT. Seja bem-vindo, Fran. Tu é uma liderança forte da comunidade e também do nosso partido, porque foi aí uma pessoa que fez 550 votos. Então, representa, além de tudo, uma parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, com a representação de votos que tu fez. Seja bem-vindo e, com certeza, conte conosco e nós contaremos contigo. Presidente, estaremos sempre trocando serviço à casa e nós, vereadores. E o Paulo também, pastor Paulo, que esteve com nós no Executivo, estivemos uma caminhada junto, seja bem-vindo. E vamos também fazer um trabalho na coletividade aqui. Seja bem-vindo. Eu quero
aqui falar um pouquinho do reajuste salarial dos servidores públicos da Prefeitura, dos quais, através do seu presidente, de todos têm defendido. Muitas vezes nós temos um pensamento, Diego, que todo funcionário da Prefeitura é marajá, e não é bem assim. Infelizmente, só são marajás aqueles que, de certa forma, sempre estão a dispor da política, que através dos seus FGs alcançaram os salários de marajás. Mas como na política, em todos os segmentos, não tem espaço, e muitas vezes muitos estão lá por missão e compreensão da sua profissão, né, e seguirão sempre, independente do governo que lá estiver, os seus salários são... Até gostaria que mostrasse um gráfico aqui, Rosalino, que olha só. Os salários servidores com ensino superior, então média R$5.000, podemos pensar que aqui que essa média também está no meio aqui, aqueles que tiveram cargos políticos e que incorporaram os seus FGs, que na minha opinião, eu sou contra isso, porque eu como secretário eu passei lá e saí, e na medida que saí eu não levei nada junto comigo, a não ser a valorização do serviço que eu prestei no período que lá estive. Então nós temos aqui os servidores sem ensino superior, que ali está envolvido profissionais de rede escavadeira, tratorista, todo um apanhado de profissões que aqui fora eu tenho certeza que o mercado paga mais. Então, quando nós pensamos, não, são todos, não é verdade. Os professores com ensino superior, que está ali em torno de 3.291, 3.300. Nós temos professores sem ensino superior, lá que dá 2.385. E, claro, os CCs, que são cargos comissionados, que lá a média sobe para 6 mil reais. Então, veja bem, muito falamos dos CCs, embora que agora entrou aí uma leva, né, vereador Roque, de profissionais com salários que até é uma coisa que ali na frente a gente vai debater novamente, porque tem ali profissionais que vão ganhar 8, 9 mil reais e que são com ensino superior, que vai estar bem acima dos 4.900 aqui, professor Diego. Quero sim defender esses reajustes salarial, porque o nosso prefeito, às vezes, me parece que, não sei se o que ele pensa, mas às vezes ele fantasia algumas coisas que está tudo bem. Se os servidores não estiverem a contento, pode ter certeza. É como eu vi outro dia numa fala. Se os servidores deixarem de fazer o serviço, ele não acontece. Agora, sem prefeito e sem vice, as coisas andarão, continuarão sem problema nenhum. Quero, então, deixar aqui meu pedido, não vou fazer um pedido formalizado, porque eu acho que o vereador Juliano vai estar fazendo isso depois, de que vamos reconsiderar, já que nós temos reequilibrando as contas do município, embora que vinha já com reequilíbrio, com superávit de 23 milhões, é porque estava sendo cuidado do dinheiro público. Então, vamos trabalhar para suprir esse reajuste, dos quais ninguém deixou de trabalhar nesse período de pandemia. Ou aqueles que ficaram em casa, com certeza ficaram trabalhando online, trabalhando, de repente, professores até mais que na sala de aula, que muitas vezes nós botamos uma coisa na cabeça, professor Diego, que o professor que ficou em casa no período da pandemia fazendo aula online não trabalhou. Pelo contrário, trabalhou ainda mais, e hoje continuam, porque ele tem que dar aula online quando chega em casa, depois do seu horário, e aula presencial. Não sei se ele está recebendo por essas aulas online que ele dá de noite, mas tem que fazer isso. Então, eu tenho uma experiência dentro da minha casa, que também é professora, que trabalhou neste período online, está trabalhando agora neste período de parte online e parte presencial.
do qual tem trabalhado em dobro. E depois, então, acho que o Juliano vai complementar estas informações, né, vereador Juliano? Eu queria comentar também, senhor presidente, em relação aos trabalhos que a Corsan está fazendo no nosso município. Neste final de semana, eu tirei algumas fotos do bairro Bela Vista, mas nós temos no bairro Santa Catarina, temos no bairro Cruzeiro, temos no bairro Nova Vicenza. No bairro Bela Vista, assim como, se eu não me engano, em 2018, foi refeito o plano diretor da cidade, para que os novos loteamentos já tivessem pontos de água, tivessem ponto de esgoto, para não abrir mais as ruas. Então, a Corsan hoje, para fazer o tratamento cloacal, ela está abrindo todas as ruas. Então, está deixando lá as calçadas, que o morador não pediu essa conta. Claro que depois terás um benefício, sim. Mas este benefício que trará com o tratamento de esgoto, que o morador vai ter que pagar, ele não pode ficar com uma rua do estado que estão deixando. Ou com pontos de quebra-mola com relevo lá, eu tirei essa foto aqui, só volta um pouquinho, ó, essa foto aqui, para ver como o calçamento estava antes, ó, parelho. E como ficou depois da passagem dessa tubulação. Totalmente, nós temos ou quebra-molas com elevada, como está aqui, ó, ou pontos invertidos, com um buraco na pista, com um quebra-mola invertido, que é o caso dessa última foto aqui. Então, eu estou pedindo, depois eu vou apresentar um requerimento, tanto para o nosso executivo, para ver como está, essa aqui é a calçada do morador, como que está a fiscalização, como o município está procedendo com a fiscalização em relação ao trabalho que a Corsan é responsável, e também fizemos um requerimento para a Corsan nos informar de como ela está fiscalizando esta empresa que está executando esse serviço. Nesse lote aqui, nesse terreno baldio, havia um dreno. Também foi aberto, esse dreno não foi religado. Então, quando chove, aqui não dá para ver, mas fica todo alagado o terreno, coisa que até então não acontecia. Então, são essas informações que nós precisamos saber, porque nós vamos receber, sim, um benefício, do qual já falei, nós vamos pagar, vereador Thiago William, nós vamos pagar para a Corsan para depois fazer o tratamento cloacal. Não pense que a Corsan vai fazer esse investimento e depois está feito lá o tratamento, vai recolher sem custo nenhum. Muito pelo contrário, vai pagar e até, vamos lá, se for justo o preço, vamos discutir lá na frente. Mas não pode trazer um benefício e deixar um problema para toda a nossa cidade e depois quem vai contornar esta situação. Então é isso, peço que no passado aí a Corsan ela começou esse serviço lá atrás, foi ali no final do meu mandato de secretário, onde a gente fiscalizou e cobrou deles, e até eles recuperaram uma parte, ficou melhor do que está ficando hoje. Então vamos buscar com o nosso executivo para ver dar esse acompanhamento, e se for o caso depois, vereador Roque, não sei se cabe aqui o Poder Judiciário, algum outro órgão que nós conseguimos apelar para que deixe em condições de trafegabilidade as nossas ruas, que hoje não está ficando. Hoje está ficando deplorável. O bairro Bela Vista, basta vocês passar lá. Quem utilizava as ruas antes e após o feito o trabalho que está sendo executado lá. Eu também queria ser breve num assunto dos pedágios. Nós, no município de Farroupilha, fomos o único município da Serra que, de certa forma, não tratamos, não aprofundamos o assunto dos pedágios. Com o secretário, com o coordenador do Estado. Por quê? Porque pegamos um outro foco. Nós não fomos o foco de aprofundar. Como tu disseste aqui, vereador Roque, outro dia nós temos que almoçar. Essa lei foi votada lá em 2016
A lei 14.875 está decidido. Se o governo quiser botar o pedágio onde ele achar que tem que pôr, ele vai pôr. Agora, ele abriu para debate desse assunto. E nós não debatemos. Nosso município de Farroupilha foi um dos únicos. Por quê? Caxias fez isso, prefeito de Flores da Cunha fez isso, prefeito de Bento Gonçalves fez isso, São Sebastião do Caí, aqui embaixo, fez isso. Todos os municípios fizeram. Nós, infelizmente, passamos em branco. E olha que nós temos aqui o nosso presidente da MESLI. Então, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, nós debatemos sim que nós não queremos pedágio em Farroupilha. Muito bem. De repente, ali para baixo da Curva da Morte, pega o município de Barbosa ou o município de Bom Princípio. E pode ficar ali o pedágio. Nós vamos ter que pagar igual, de repente, 2 vezes o pedágio para ir a Porto Alegre. Qual a diferença disso? A diferença é que a arrecadação, que pode ser aí em torno de 200, um valor bem significativo para o município, não ficará no nosso município e ficará lá, no município de Barbosa ou qualquer outro município. Eles botam ali, tudo bem. Não botam no município de Farroupilha. Claro que nós temos problema na questão do pedágio. Eu, como já falei aqui, eu não quero pagar pedágio, já pagamos tanto imposto. Mas se está decidido, e temos a oportunidade de discutir, assim como a própria deputada Fran tentou fazer isso aqui no nosso município e não conseguiu, Tiago William. Não se abriu portas. Nós não discutimos com a nossa comunidade para ver o que é melhor, o que será servido nesse almoço. Agora sim, nós não soubemos, e até me estranha o prefeito na última quinta-feira dizer que ficou claro para ele o que será feito na última quinta-feira. Eu tentei falar ainda no dia 17. Dia 17 eu procurei o prefeito para nós discutir o pedágio, eu já tinha todas as informações. Então, me admira, nós temos aqui um representante da nossa região. Aí nós vamos discutir que precisamos do pedágio porque nós precisamos melhorar as nossas rodovias pelo fator do turismo. Mas não queremos no nosso município. Muito bem, vai ser botado ali para baixo da Curva da Morte e de repente num outro município, vamos supor. Quem é que ganha com isso? Mas nós vamos de repente botar no município, vai ter uma parte do município que vai ter que pagar o pedágio para se locomover até o nosso, só para se encerrar, senhor presidente, para se locomover até a área urbana do município. Muito bem, pegamos parte desse ISS e faz o pagamento para esse grupo de pessoas, que é um grupo muito pequeno. Mas tudo bem, nós receberia o retorno do INSS. De repente, nós não vamos receber e vamos continuar pagando. Isso que é bem pior. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, aniversariante, doutora Clarice, parabéns, e outros demais colegas também. Quero cumprimentar o pessoal que nos assiste aqui de casa, o Leandro, a Grace, o Jorge, o pessoal da imprensa que sempre nos acompanha. Agradecendo a doutora Eleonora, Felipe, que me concede esse espaço. Eu não ia citar, eu tinha 2 assuntos aqui, eu não ia citar de pedágio, eu não ia falar mais de pedágio hoje. Com a fala do nobre colega Amarante, vou ter que me pronunciar novamente. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista ao Leandro, na semana passada, exaltando o que fora feito no sábado, presidente, do meu posicionamento totalmente solidário ao Executivo Municipal contra o pedágio em Farroupilha. Então, colega Amarante, desculpa citá-lo em especial, mas eu não concordo com uma parte da sua fala,
quando você diz que o nosso prefeito não está fazendo nada. Pelo contrário, o objetivo foi atingido, foi proativo, foi a maior carreata, pessoal, da história. Algo que impactou no sábado à tarde mesmo, no governo do Estado. E o nosso prefeito, sim, doutora Clarice, já protocolou, certo, junto ao governo, junto ao secretário, toda essa questão, o posicionamento de Farroupilha, quanto já foi pesada essa carga. E nós vamos vencer essa luta. Então, proativo, estamos trabalhando sim, firme em várias frentes. O segundo assunto era nessa linha também, mas voltando ao pedágio, pessoal, o nosso prefeito Fabiano Feltrin lidera um contingente também de mais 33 municípios com a MESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste do Rio Grande do Sul. Na vacinação, na pandemia, todos os assuntos. É muita força junto. E eu vou dizer para vocês, olha, mais de uma vez, Caleb, ligo a TV, abro um jornal e está lá Farroupilha. São 6 meses, doutora Eleonora, 6 meses de governo. Presidente Tadeu, Felipe. Meu Deus do céu, eu nunca vi Farroupilha na vitrine assim, em todos esses anos. Não estou desmerecendo nenhum outro prefeito, mas, pessoal, top em ranking X, Y, em várias frentes. Certo? Toda a questão, aquela passagem lá pelo Executivo Federal, o que foi trazido de recursos, liderando a vacinação, a testagem, a continuação de obras novas, investimento, tudo com pandemia, sabendo que foi alocado diversos e milhares de reais ao hospital, estruturando todo um funcionamento público de prefeitura. Enfim, poderia ficar falando horas e horas. Então, eu quero exaltar, colega Amarante, só para finalizar, eu não concordo contigo. O prefeito está atuante, o vice também, e essa questão pedágio em Farroupilha não acabou. E essa semana, quem sabe, vamos ter notícias boas, tá? Acho que o governo pode, sim, avaliar o que nós já contribuímos nesse quesito, certo? Então, pessoal, nessa linha de visibilidade, acho que já comentei bastante, eu queria comentar algo agora sobre lei orgânica. Eu andei pesquisando, sabia um pouquinho, e em rápidas palavras agora há pouco, voltando um pouco na história, porque depois eu quero chegar mais adiante nesse quesito da lei orgânica. Isso se funde com o nosso Estado brasileiro, desde a sua concepção como Estado. Vários e vários anos, o Brasil, agora como república, adotou como forma de governo e como federação. Importante isso. Diferente de um governo monárquico ou oligárquico, o poder emana do povo e para o povo. Diante disso, que bom, na história de outros líderes que passaram, a gente não foi um Estado unitário. Pelo contrário, de novo falando, um Estado federado. E somos, pessoal, em 3º grau, isso após a Constituição de 88. Porque se fôssemos de 2º grau, Caleb, um Estado federado, teríamos sim os municípios, mas não teríamos lei. Teríamos que obedecer ao governo do Estado na sua plenitude da Constituição estadual e a nossa Carta Magna, a federal. Magna, desculpa. Então, pessoal, depois, após a Constituição de 88, sim, somos federação em 3º estágio, em 3º grau, Chico. Significa dizer que podemos criar as nossas leis, ver o que é melhor para a nossa cidade, podemos manter a nossa autonomia política, certo? Por quê? Nós temos a questão federal, estadual e municipal. Então, temos um ente maior, a União, 27 estados federados e com bastante autonomia, mas também se reportando muito à Constituição e nós também. Não é diferente nós. Então, eu quero dizer, pessoal, que a lei orgânica é a nossa lei maior. É um conjunto de normas que disciplina as regras do funcionamento da ordem pública e dos poderes municipais.
São termos como organização da cidade, a questão financeira, legislativa e executivo. Determina as atribuições do prefeito, dos vereadores, das políticas sociais, presidente, como um todo. Certo? Então, no momento que a Constituição Federal, artigo 29, diz que sim, temos que ser regidos por uma lei orgânica. E aqui vem o ponto que eu quero citar, nós como legislativo. Participamos há pouco, Tiago, da questão composição de uma frente parlamentar e confronta esse assunto com a questão, de novo, levantada da nossa avaliação pelo observatório, que vem ao encontro do que eu imagino, do que os demais colegas imaginam que poderia avaliar, presidente, a Câmara de Vereadores, e não a questão individual de vereador. Até porque marcamos a história, pessoal, em 2021 com um novo regimento interno. Poderíamos fazer isso só em 2025, fizemos em 2021. E de posse disso, pessoal, a gente pode ser mais proativo, vereador Roque. Podemos ser mais proativos. E aí, penso que pode ser um caminho, até naquela questão que foi tão falado, dessa questão do observatório, não tiro a questão da sua importância, porém, nesse quesito, eu tenho controvérsias em relação à avaliação de vereadores ou da própria Câmara. No momento que a gente faz um regimento novo, a gente, pessoal, pode começar a trabalhar, Juliano, no Código de Ética, certo? Na questão, um Código Tributário, que eu acredito que vem aí. Isso sim é impactante para a sociedade. Mais que requerimentos, pedido de informação, é a minha avaliação que eu faço. E digo mais, pessoal, por isso que eu trouxe o assunto da lei orgânica, também sim rever. Rever, presidente, a lei orgânica, com emendas, certo? O nosso Código de Ética é a resolução do 390 de 2002, precisa, e agora com o regimento novo, acho que está na hora também. Então eu penso assim, eu conclamo, pessoal, eu estou à disposição, acho que podemos trabalhar mais na questão do legislativo, fazer a nossa parte. Em 6 meses que eu estou aqui, eu começo a avaliar algumas coisas e começo a pensar melhor, Caleb, a nossa missão, né, como vereador. Paralelo aqui, eu digo sempre, a minha alegria, o meu contentamento é poder, todo santo dia, 24 horas por dia, presidente, o celular ali atendendo as demandas, resolvendo os problemas. De novo, indo ao encontro executivo, sem tumultuar, sem fazer muitos movimentos por aqui. A gente tem que resolver o problema das pessoas, deixar as pessoas felizes, que elas estão numa cidade que se sintam bem. Esse é o nosso papel. E nessa avaliação como um todo, por que não a gente se doar um pouquinho mais? Eu conclamo a todos, colegas, me ponho à disposição, quem sabe se reunir, presidente, vamos começar a ver a lei orgânica. Isso impacta a nossa cidade, a nossa vida, do executivo, do legislativo, as tarefas públicas da cidade. O Código de Ética, a questão do nosso decoro parlamentar, certo? Somos submetidos, nós vereadores, a essas práticas, essas éticas. Então, documentar isso que foi falado na semana passada. Então, eu vejo assim assuntos importantes, impactantes, lei orgânica, Código de Ética, a questão tributária. São temas que demandam muito trabalho, mas a gente tem que começar. E quem sabe, sim, na questão de alguma avaliação futura, ver que assim, avaliar a Câmara de Vereadores de Farroupilha, fizeram regimento interno, estudaram o Código Tributário, mudaram as leis, certo? Focaram nas pessoas, revisaram o Código de Ética, fizeram com emendas ajustes na lei orgânica do município. Então, isso que eu penso, pessoal, que eu acho que chegou o momento, após 6 meses, na minha avaliação, que podemos sim ser mais proativos. Certo, presidente? É o que eu penso. Conclamo quem mais quiser nesse movimento maior, de se doar um pouquinho mais, em horários diferentes das nossas sessões, dos nossos dias aqui, se doar um pouquinho mais para a comunidade, para o legislativo, e fazer algo realmente importante, porque nós precisamos. São pontos que eu verifico como destaque. E tantos outros que podemos fazer nas atividades do legislativo aqui. Certo? Da minha parte, agradeço. Pois não, vereador Juliano. A parte ao vereador Juliano Baumgarten. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, depois eu vou saudar todos de uma forma mais carinhosa.
Vereador, só para corroborar, eu acho que a gente pode depois, no final da sessão, ou amanhã, que a tendência é ser menor, o requerimento 3/2021, da minha autoria, solicitava uma comissão, criação de uma comissão especial para tratar da revisão do regimento interno e da lei orgânica. Ou seja, na última ata da nossa comissão, nós combinamos, e está lá assinado, que ia ficar em stand-by até a aprovação. A gente pode amanhã, depois, ou antes da sessão, nos reunirmos e reativar os trabalhos da comissão, e bem tranquilo, por mim, não tem problema. Muito obrigado, só para colaborar. Obrigado, vereador Juliano. Então, senhor presidente, encerro a minha fala e deixo esses assuntos pontuais na noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Marcelo Broilo. Convido o Progressistas PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Abre mão também. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a imprensa aqui presente, servidores, saudar o Diego Tormes, os demais aqui presentes. Quero fazer uma saudação especial para o professor Zilmar, meu professor, lá na quinta série, né? Não era sexto ano, né, professor? Aprendemos lá sobre a concepção de democracia, e um dos responsáveis por mim ir para o curso de História. Quero te fazer um agradecimento público aqui. Obrigado por influenciar diretamente aqui na minha andança, na minha carreira. Quero dar boas-vindas ao nosso colega Paulo Teles, e também um abraço especial e boas-vindas para a Fran Bonassi, minha amiga. Parabéns por todo o trabalho que tu fizeste na tua caminhada, e que bom que tu estás aqui conosco, seja bem-vindo. Bom, pessoal, eu vou tratar alguns assuntos. O primeiro, sim, é a moção. Acho que o primeiro conceito que tem que ficar bem claro, que quando a gente conta uma mentira, muitas vezes ela vira verdade. E quando a gente ouve o nosso senhor prefeito, que ele vai lá e diz que está todo servidor feliz, deixa de ser mentiroso, né, prefeito? Senão eles não estariam aqui, é só conversar. E se algum dos nobres pares não concorda e não acredita com o que eu estou falando, tem o presidente do sindicato e vai ver todos os problemas. Então, acho que felicidade se dá com valorização, com coisas básicas, elementares, né? E é importante fazer alguns poréns, e boa parte das coisas eu tenho sempre usado uma lógica. Sou vereador da oposição, mas eu apresento muitas coisas, sou propriamente propositivo, seguindo à risca o meu mandato, né? E além disso, algumas coisas eu questiono porque faz parte do exercício da vereança, e outras a gente traz aqui. E é importante falar um pouquinho sobre a questão dos servidores. Recentemente eles fizeram uma assembleia, e onde se constatou que há 2 anos já não se recebe uma reposição, não um reajuste salarial, uma reposição inflacionária, né? Então, ela chega a 10,85%. Quando vocês forem ver ali no documento, vocês vão ver que tem todos esses dados. Então, desde 2019, é um direito, né, adquirido. Também acho que é importante citar que tem a Lei Complementar 173, que eu sei que é uma legislação que busca restringir gastos públicos, limitar. Eu entendo tudo isso, compreendo. Haja visto que aprovamos um projeto, né, com voto contrário deste vereador, que foi criado um cargo que não existia no organograma, não cumprindo a Lei Complementar 173. E dentro disso eu andei pesquisando, andei conversando com o próprio sindicato para compreender um pouquinho, e em nenhum momento na lei complementar veta ou proíbe que se faça um reajuste inflacionário. Não é um aumento salarial, certo? Então, e outra coisa que também, que eu fui buscar esse dado, que se arrecadou positivamente 17 milhões.
que bom, acima da expectativa. Se vê que a nossa Farroupilha é próspera, né, vereador Marcelo? Rica, batalhadora. E também tem alguns dados que eu trago para corroborar essa sustentação da moção de apoio. Primeiro, o ex-prefeito Pedro Pedroso, quando findou lá o mandato, de acordo com um relatório feito pela Secretaria de Finanças, que inclusive veio a esta casa, ficou um superávit de 23.761.000. Sim, nós vamos bater nessa tecla. Primeiro quadrimestre, 5,5 milhões economizados. Ou seja, tem recurso. Tem como pagar? Tem. Então nós precisamos valorizar. Eu acredito que pagando pelo menos a reposição inflacionária, eu acho que sim, que daí nós vamos ver o sorriso no rosto dos servidores. Porque também, pessoal, basta vocês acompanhar, estar de perto, vocês vão ver que por conta de cortes, e claro, cada gestão tem seu porém, tem sua metodologia e vai trabalhar da sua forma. Mas alguns profissionais acabaram se sobrecarregando. O vereador Amarante falava antes dos professores. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, é a classe que mais está trabalhando. Porque já era difícil antes no presencial, e agora tem que fazer o quê? Agora tem que correr atrás de uma tentativa, mexe, remexe, remexe. Então é importante, né, que se faça uma leitura, tem essa prerrogativa, e eu vou trazer 4 exemplos de municípios que pagaram a reposição inflacionária. Passo Fundo, Santo Ângelo, Santiago e Bom Princípio. Então, Caxias do Sul também, obrigado, vereador Roque. Então tem isso, eu acho que se não tivesse recurso em caixa, eu acredito que sim, que o nosso prefeito tinha que puxar o freio de mão, e até porque isso depois, se não for pago dessa forma, vai ser judicializado. Eu tenho certeza que os servidores vão entrar com essa prerrogativa, porque é um direito legal. E aí o que vai acontecer? Pode ser que encareça, aumente. Então é muito mais fácil pagar essa reposição e pronto, vida que segue, vamos lá e vamos tocar o baile. Beleza. Cedo uma parte para o vereador Roque. A parte ao vereador Roque Cervellini. Obrigado pela parte. Quero cumprimentar todos os servidores que estão presentes aqui, servidores municipais, especialmente o presidente do SISMUF, o Diego Tormes. Me causou uma certa perplexidade essa relação conflituosa que está surgindo entre o prefeito municipal e os servidores municipais. E exemplifico por quê. O prefeito Fabiano, quando candidato, sempre disse que as portas do seu gabinete estariam abertas para atender a todos. E, segundo me consta, tiveram algumas reuniões e me parece que em uma única reunião foram atendidos pelo prefeito municipal e que essa reunião não foi das melhores. Eu sugiro ao senhor prefeito municipal que atenda os servidores, atenda o SISMUF e construa uma relação, porque não haverá sucesso se não houver servidores satisfeitos. E é perfeitamente possível fazer essa reposição, porque não é aumento salarial, é apenas uma reposição perfeitamente viável e legal. Obrigado pela parte. De nada, vereador Roque. Seguindo, outra coisa que me entristece, que eu não gostaria de falar, questão das consultas. E como a gente fala, não é só criticar por criticar, mas tem alguns problemas, nós representamos a comunidade, e muitas vezes, quando nós apresentamos requerimentos, parece que é uma coisa chata, mas é uma forma que a gente tem de registrar. A população nos procura. E aí eu tive um caso particular, mas não dá para generalizar ou olhar para o meu próprio umbigo e fazer disso uma batalha campal. Está tendo vários problemas de comunicação. Comunicação na questão da consulta, marca determinada hora, a pessoa chega lá, um exemplo aconteceu comigo hoje de tarde, com a minha família, com um familiar meu, a minha mãe, comunicaram que era 1 hora a consulta, ela chegou 5:45, depois lá, esperando, no fim era 15:45 e tinha uma fila enorme. Então tem que comunicar melhor. Se é 15:45, avisa, nós estamos na pandemia, não acabou, a gente não pode aglomerar. Então quantas pessoas que estavam na mesma situação que ela? Além do próprio posto lá do bairro Cinquentenário, consulta, ela foi esses dias também tentar marcar uma consulta e não conseguiu. Uma coisa extremamente simples, de uma semana para outra. Então são coisas que têm que ser revistas.
Então, se tem um problema, temos que achar a solução. Não dá para ser as coisas da forma como são. Então, não é só falar por falar, para jogar para a torcida, para chamar a atenção. Então, é importante registrar isso. Então, peço, doutora Clarice, vê isso aí para nós, por gentileza, quanto a essa questão dos postos de saúde, está tendo algum problema de falta de profissionais ou coisa do gênero, para nós tentarmos resolver. Todas as pessoas têm que ser tratadas com igualdade, não importa se é filha, se é fulano, se é ciclano, se é beltrano, todos nós, a Carta Magna, a Constituição Cidadã de 88 diz, nós somos iguais. Ponto. Então, vamos falar numa pauta um pouco mais leve, agora a gente já passou, dando sequência, então, um projeto que tramita nessa casa, o 29/2021, de minha autoria, que institui a Política Municipal de Incentivo à Economia Criativa. Quero agradecer o meu colega vereador Tiago William, pelas dicas que me deu, já é mais cancheiro, mais experiente. Então, o que eu tenho feito referente a esse projeto? Eu tenho conversado com várias pessoas da sociedade civil, organizações, entidades, artistas, profissionais, e buscando, porque é um momento diferente, é um momento que nós vamos ter que sair mais fortes dessa crise. Não é só uma crise sanitária, é uma crise econômica. E nas crises, nós temos que ser hábeis e, além disso, criativos. E é uma forma de economia sustentável, é uma forma de uma economia que venha contemplar vários pontos. E como eu falava, muito se perde lá na escola, né, professor Diego Tormes, professor Gilmar, alunos, porque eles não se dão bem com determinada disciplina, ou determinado método, ou determinada questão. Mas tu tem que ver o aluno, o ser humano como um todo, e tu olha que tem algumas potencialidades que ele é capaz de desenvolver, aguçar, crescer. E uma curiosidade que eu trago, vereador Felipe Maioli, não sei se vocês sabiam, e eu também fiquei surpreso, algumas universidades estão adotando no seu currículo, a disciplina de economia criativa, como, por exemplo, a Faculdade da Serra Gaúcha, porque sim, é visto como uma potencialidade, como uma forma de quebrar paradigmas, de pensar diferente. O turismo. Eu tenho certeza que o prefeito vai fazer um bom trabalho com a questão do turismo. No governo passado, se buscou algumas obras para dar infraestrutura, para viabilizar, e é um trabalho contínuo. Gerações por gerações passaram e resolveram vários problemas, e vai ser dado sequência. Mas nós temos que ter alternativas para complementar o turismo. Semana retrasada, visitava eu o Salto Ventoso, juntamente com a Ana e o deputado Dalciso Oliveira, que é o deputado que preside a Frente Parlamentar do Turismo na nossa Assembleia, e eu me impressionei, a quantidade de pessoas de fora, uma excursão da Bahia, conhecendo o Salto Ventoso, casais, e um dos casais a gente acabou conversando e eu questionei como é que estava o estado, o que vocês tinham achado, o que pretendiam. E sim, lá pelas tantas, o casal me disse, não, nós estamos procurando alguns atrativos de determinada área. Opa, não tem. Então, claro que não se cabe necessariamente dizer, não, o poder público tem que criar isso. A gente sabe, né? Vamos ser realistas, pezinho no chão. Mas é importante que as políticas se encontram. Primeiro, a política pública, quando tu reconhece, quando tu avalia, que tu vislumbra, que tu vê um cenário, e tu apresenta possibilidades para se trabalhar. E depois tu chama a iniciativa privada, e a iniciativa privada implementa isso, faz o quê? Gera a cadeia produtiva. E no momento que gera a cadeia produtiva, além de gerar emprego, renda, desenvolvimento, arrecada tributos para o nosso município. Então nós temos que trabalhar algumas formas, tentar abrir um leque para novos ares, novas possibilidades e ferramentas que possam sim agregar. Nós temos um potencial gigantesco no turismo. Nós melhoramos muito, vai melhorar bastante, mas nós temos que trabalhar. E esses pontos são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Claro, não vai ser uma coisa que vamos votar logo, eu vou trabalhar bastante essa questão. Eu vou trazer depois um relatório, um parecer de pessoas ligadas a essa área, que sustentam, que vê a importância de um projeto. Porque não é um projeto para mim, é um projeto para Farroupilha.
Né, pastor Davi? E quando a gente fala em construir, nós apresentamos alternativas, possibilidades. E a nossa juventude, ela é uma juventude diferente. E cada geração ela vai ter suas particularidades. Então tá na hora da gente agrupar, abraçar e estimular, desenvolver essa juventude. Se nós for pegar para corroborar com essa própria lei de incentivo à economia criativa, nós temos um plano municipal da juventude, que tem ferramentas que buscam um projeto para inserir o nosso jovem no mercado de trabalho, para trabalhar com as possibilidades. Então, é um projeto para a nossa farroupilha, a farroupilha do Juliano, do Tadeu, do Davi, da Clarice, da doutora Eleonora, do Caleb e de todos. E é isso que a gente precisa. A gente pode discordar de alguns posicionamentos, mas quando o assunto é achar alternativas, é o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que esse projeto vamos discutir bastante e, com certeza, teremos um resultado positivo para a nossa comunidade. E precisamos, sim, achar a criatividade, achar ferramentas e sair de uma crise. Nós temos uma luz no final do túnel. Mas o que tem depois desse túnel? Fica uma interrogação e uma reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E assim encerramos o espaço destinado ao grande expediente. Cumprimentar aqui o presidente do SISMUF, Diego Tormes, também o Gabriel, pessoal da prefeitura que está aqui nos acompanhando e também não esquecendo do frequentador da segunda-feira assíduo, o Jorge Bruxel, também presente a esta sessão ordinária desta segunda-feira. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.